Barupod, um podcast pra curtir. Olá, sejam todos bem-vindos! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio Barupod, conversas que inspiram, líderes que transformam. É isso? Falei certo, falei. Conversas que inspiram, líderes que transformam. Mais uma vez, estamos aqui para mais um episódio, para mais um bate-papo. Para você que está aí do outro lado, para você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, por que não se inscreveu ainda? Então pare tudo que você está fazendo. Vai lá, inscreva-se no nosso canal no YouTube, tá bom? @barupodcast. Você vai se inscrever no canal do YouTube, por quê? Porque a entrevista completa, sem cortes, está lá no YouTube, tá bom? Você vai curtir, você vai se inscrever e vai, é claro, ativar as notificações, porque toda vez que a gente colocar um episódio novo lá, você vai ser notificado de que tem coisa boa no ar para você, tá bom? Mas também não deixa de seguir o nosso Baru Podcast no Instagram. O Instagram, @barupodcast. Ali no Instagram a gente coloca aquele filézinho mignon. O que é o filé mignon? Filé mignon é os melhores cortes do que acontece aqui nos nossos estúdios, porque por aqui a gente conversa com várias lideranças de Barueri, lideranças da região, pessoas que construíram a sua vida na vida pública, deixaram um legado, ajudaram, lutaram, trabalharam para construir uma sociedade melhor. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Baru Pode. Eu sou o Paulo Nunes e hoje nós trouxemos um convidado muito especial. Quando eu falo muito especial, porque é muito especial mesmo. Ele é morador da cidade de Jandira há 48 anos. Quando eu perguntei para ele, quantos anos você tem? Ele falou que tem um pouquinho mais que isso, porque ele chegou em Jandira muito cedo. Mas há 48 anos em Jandira. Em Jandira ele construiu uma carreira política, né, trabalhando na sociedade, nas comunidades. Eu conheci ele lá atrás, um velho amigo na pastoral da juventude, através da Igreja Católica, através do padre João Carlos. Tem uma história linda. Se tornou vereador na cidade de Jandira, um dos vereadores mais jovens, com 20 aninhos. Gente, 20 aninhos, ele foi eleito vereador em Jandira e foi vereador para um mandato, para o segundo, terceiro, 4 mandatos de vereador em Jandira. Foi candidato a prefeito, foi secretário de obras, diretor de esportes, secretário de assistência social. É muita coisa, né? Então, sem mais delongas, vamos apresentar o meu convidado de hoje, Julinho. Boa noite, Julinho, tudo bem? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Queria dar um alô aí para todos os nossos telespectadores, né? É assim que chamam? Sim, rapaz. Antigamente, a gente falava podcast era só áudio, né? Podcast foi uma coisa que foi criada para você ouvir no carro, para você ouvir lá na cozinha enquanto estiver lavando louça, né? Que a gente também lava louça, né? Tá lá lavando louça, ouvindo. Mas aí, como a gente gosta de ouvir e ver, você sabe que até rádio hoje não é mais só rádio, né? Não é só mais ouvinte, a pessoa acompanha. Uma parte ouve e assiste. E ouve e assiste. Então o podcast acabou se tornando também, né, áudio e vídeo. Então nós podemos falar de telespectadores, ouvintes, enfim, você que está do outro lado acompanhando a gente, né? Perfeito. Então, saudar a todos, dizer que é um prazer estar aqui e poder dar a nossa contribuição, trocar um pouco de ideias, né? Sim, é claro. Cara, eu comecei a falar aqui, até me embananei aqui. Você, com 20 anos, foi vereador de Jandira, cara, é isso? Perfeito. Começamos jovem lá, né? Você participou um pouco dessa história aí. Sim, claro. Mas a gente teve essa oportunidade de ser o vereador mais jovem da história de Jandira, né? Olha. Então, militância começa um pouco antes disso, mas então, só que começamos ali. então, quando você fala que começa um pouco antes, porque assim, para ser vereador,
Você sabe que você precisa ser votado para se eleger. E para conseguir uma quantidade de votos suficiente para ser eleito, você precisa ter um trabalho. E esse trabalho começou muito antes da vereança. Eu lembro de você na pastoral da juventude, né? Mas já tinha um trabalho ali nas comunidades de base, né? Junto com a Igreja Católica. Né? Fala um pouco também dessa sua parte. Então, a minha militância, ela começa exatamente no movimento estudantil e também no movimento da pastoral da juventude, né? A gente participei do Grêmio, fui vice-presidente do Grêmio Estudantil da escola do Jardim Europa. Fui da primeira turma que estudou lá, né, naquela escola. Primeiro fui do Orvalino, depois fui para o Jardim Europa, quando fundou a escola, que era mais próxima de casa, e lá formamos o Grêmio. E começamos ali, então, um pouco a discussão da importância do jovem na política. E lá, no movimento da pastoral da juventude, a gente efetivamente já discutia, né? Eu lembro que em 88, nós tínhamos um grupo de jovens lá, o Bururu era o coordenador lá da juventude, e nós discutimos em 88, eu ainda não votava, eu tinha 16 anos. Em 88 a gente discutiu que nós tínhamos que ter um vereador lá da juventude. E elegemos. O primeiro vereador foi o Paulinho. Foi o Paulinho, em 88. 88, primeiro vereador do PT, da história do PT. E quando... Só aquele cabelo branco do Paulinho é um pouco de idade também, né? Não aparenta. Ele também era jovem, mas ele também foi muito jovem, mas ele devia ter uns 25 anos, mas foi muito jovem também. E quando, 4 anos depois, os grupos se reuniram e falaram, não, nós podemos ter 2 jovens, né? 2 do grupo, um da paróquia lá mais da matriz central, e nós lá de cima, eu e o Zezinho, né? Que o Zezinho era também desse movimento do grupo de jovens. O Zezinho formou junto com a gente a União Estudantil de Jandira. Então o Zezinho teve uma participação efetiva, né? Muito próxima mesmo da discussão, inclusive do meu nome para ser candidato a vereador, e ele foi um dos maiores incentivadores, apoiadores e coordenou a minha campanha, a minha primeira eleição. Olha, a gente era um bandozinho de jovens. Sim, eu lembro, mas era da minha idade, né? O Zezinho, ele teria 53 anos, mas então a gente participou da nossa adolescência, juventude e tudo, e ele foi o primeiro assim a ajudar a gente nessa construção para eleger. E o Zezinho foi muito importante. E eu fui eleito vereador com essa história aí, de numa discussão num grupo ali que o Zezinho foi um dos principais articuladores da minha candidatura. Olha que bacana. E o Zezinho ele foi muito importante nessa construção de lideranças, porque eu também fui do movimento estudantil, né? Eu acho que talvez um pouquinho depois, mas assim, muito incentivado pelo Zezinho. O Zezinho já fazia parte da União Paulista, né? Que era estadual, e ele apoiava as UNES, né? E eu, como presidente da União Municipal aqui de Barueri, da UMEB, fui presidente da UMEB, e passei também pelos grêmios, e o Zezinho, cara, ele juntamente com a turminha, tinha o Choquito, tinha uma galerinha, você, o Fabinho, que até então onde eu lembro, e essa galera, a gente tinha uma coisa que talvez hoje falta nos jovens de hoje, aquela vontade de querer mudar, né? A gente vinha aí, na época era o governo do Fernando Henrique Cardoso, existia um desemprego imenso, né? Existia e todos nós sonhávamos com uma vida melhor, uma vida mais igualitária, e buscava essa igualdade na sociedade através dessa luta. E a educação passava por um momento de mudanças, né? Estava municipalizando as escolas, tal, e a gente engajou nessa luta, e olha, graças a essa luta nós conseguimos, né, em Jandira, eleger você vereador, né? Naquela época, logo em seguida, veio o Paulinho Bururu também como candidato a prefeito, veio o G e etc. Todos em fruto dessa militância, né? Né? Aqui em Barueri teve o Agnério, que foi eleito, que também fazia parte também desse movimento. Então, assim, de uma certa forma, foi válida essa luta, né? Com certeza, muito boa. E aí, retomando a história, então, como eu já vinha um pouco mais, né? Porque o Zezinho não tinha participação no PT, era na pastoral. Quando começou a discussão
Então, em 88, ele ainda não estava nessa discussão. Tá. Ele entrou um pouco depois, né? Já em 96, em 92. Então, aí em 92, na minha cabeça, a gente tinha que reeleger o Paulinho para não perder, correr o risco de perder um vereador, né? Só que aí o Zezinho falou, não, eu acho que dá pra gente eleger 2. Eles elegem lá no coisa e a gente se organiza aqui em cima. E aí, a partir dessa discussão, elegemos 2 vereadores, entendeu? Então, em 92, aí elegemos, eu digo assim, do pessoal da comunidade lá do grupo de jovens e tal. Mas aí elegeu um terceiro, que era o G. Então, elegeu o Bururu, Julinho e o G naquele mandato de 92, né? Olha, rapaz. Fizemos um trabalho, né? Eu pautei muito o meu mandato na questão de organização dos movimentos populares, então eu dei continuidade aos projetos de formação de comissão de bairro, porque Jandira é uma cidade muito periférica na época, né? Então ela não tinha muito asfalto, não tinha muito esgoto, não tinha as coisas básicas. Então, isso motiva as pessoas a participarem. Então, o meu mandato era um canal de organização dos bairros. Então, o Paulinho começou isso lá no primeiro mandato e eu dei continuidade organizando as comissões de bairro. Então, a gente ia para um bairro, tirava uma lista de prioridades e juntava os moradores, tirava uma comissão lá de 10, 15 moradores, ia para o gabinete do prefeito. E aí o prefeito prometia, demorava, não voltava, não sei o quê. Até que a gente organizava grandes atos, quando não dava resultado, forçando o Poder Executivo a fazer. E nessa fomos conquistando asfalto, né? O meu bairro foi todo asfaltado, várias lutas, né? com urbanização de vielas, canalização de água, iluminação. E isso com a participação do povo. Então, isso foi me transformando numa liderança que sempre esteve junto com essas movimentações, né, com a movimentação popular. E também no meu primeiro mandato, nós tivemos a preocupação de formar um projeto que teve referência na região de alfabetização de jovens adultos, o CEPLIV. Então, o CEPLIV também foi um projeto fantástico que a gente conseguiu fazer assim com que muita gente da sociedade pudesse participar, muitos voluntários e conseguimos, inclusive, fazer com que Jandira fosse premiada com um dos prêmios de melhor projeto de alfabetização do Brasil no ano de 2002. Isso depois de 14 anos de trabalho. Nossa, que bacana, Julinho. E quando você fala desse governo popular, assim, tem muito assim, a cara do PT, né? Esse jeito de governar. Mas governar junto com o povo, às vezes, hoje talvez, de repente, quando eu falo hoje, que assim, eu pelo menos o que eu percebo, que antes as pessoas eram mais unidas em prol de... Os sindicatos eram mais fortes, o movimento estudantil era mais forte, as pessoas eram mais organizadas. Só que em Jandira, naquela época, eu acho que uma coisa que talvez ajudou a canalizar esse trabalho que você fez foi a Igreja Católica através do padre João Carlos, né? Sim. Ele teve uma grande participação também popular nesse sentido, né? O padre João Carlos era a nossa referência, né? A gente... Enfim, muito do que a gente pôs em prática foi através das próprias, né, iniciativas. O padre João Carlos, por exemplo, tinha lá o projeto Campo Cidade, que o meu mandato participava, trazendo alimentos lá do pessoal, dos produtores, pequenos produtores de Biúna. A gente fazia as feiras aqui, chegavam os produtos aqui sem agrotóxico, o pessoal recebia um valorzinho um pouco melhor, porque não tinha atravessador. Então, o projeto com Campo Cidade, com o padre João Carlos, nós ajudamos no nosso mandato. Aquela história do movimento sem terra, o padre João Carlos, a gente participou de vários, né, momentos ali de solidariedade, né, ocupação, levávamos roupas, alimentos, ajudamos a montar barraca em vários acampamentos do estado de São Paulo. Aí o pessoal fala, poxa, mas você era vereador Jandira, e o que você estava se metendo nessas histórias aí? Eu digo que tudo é uma questão de interpretação. Não deixei de cumprir minha tarefa como vereador de Jandira, mas eu acho que um vereador, ele tem muito mais a contribuir, não somente nessa questão do trabalho do dia a dia da cidade. Eu apoiava, como fui também 2 anos consecutivos conselheiro estadual da APUESP, que é o Sindicato dos Professores, porque eu também comecei a dar aula com 21 anos de idade. Você é professor também? Sim, 21 anos.
Gente, não colocaram aqui no currículo. Eu não sabia que você era professor. Sou formado em História, Ciências Sociais, Pedagogia. Mas você esteve na sala de aula, dando aula também? Eu dei aula há mais de 16 anos. Olha que bacana, gente. Somando tudo... Eu achava que você... que eu conheci você na vida pública. Tal, Não, mas mesmo no mandato, eu dava aula. Ah, você dava aula também. À noite, certo. eu sempre dei aula à noite, né? Para não conflitar as coisas. Mas, Aí você já tinha sua... Aí aproveitava que era professor e já tinha sua luta junto com a POSP também. fui do sindicato, né? De vários anos, do sindicato da bacana. POS. E então, assim, é isso, eu fortalecia as lutas na pastoral da juventude, na pastoral Fé e Política. Eu fui coordenador da Fé e Política na Diocese de Osasco. Você participou, acho, algum período. PSV, aham. Eu, a Guinério, Bururu, Emílio, Amauro, enfim, Baltazar. Era uma turma Francisca, que faleceu de Carapicuíba. A gente tinha um timão. Então, Fé e Política, Pastoral da Juventude, Projeto Campo Cidade, o CEPLIV, Movimento Jandira Quer Água. É isso, o vereador tem que... As comissões de bairro, a gente era uma pedra no sapato dos prefeitos. Não foi à toa que nós viramos prefeitos. Porque o pessoal falou, eles falam tanto, vão dar oportunidade para essa turma aí. E aí alguns viraram. Eu não tive a sorte, quase virei, mas da minha geração, o Paulinho foi prefeito, o G foi prefeito, o Paulo Baruf, que foi meu vice em 2008, virou prefeito. Eu... com 19 mil votos, quase fui prefeito. O Braz ganhou aquela eleição, mas a justiça acabou pedindo para que ele se afastasse e o segundo colocado fosse empossado e diplomado. Eu fui diplomado, fiquei 8 dias diplomado como prefeito. Nossa, então você esteve prefeito 8 dias. Dia 23 do dia 18 ao dia 23, deu 5 dias. Só que não fui diplomado. Então, a diplomação seria no dia 1º de janeiro. E eu fui diplomado no dia 18 de dezembro. E o Braz conseguiu uma liminar e ele foi diplomado no dia 23 de dezembro. Natal. Foi por pouco, hein? Por pouco, né? Então, naquela geração, nós... sonhamos alto e conseguimos ter bastante participação, entendeu? E mesmo eu não sendo prefeito, eu acho que acumulei muita experiência, tanto na Câmara como no Executivo, né? Tem prefeitos que nunca foi secretário de nada, só foi prefeito. Então, eu fico orgulhoso hoje, por exemplo, outro dia eu estava olhando umas fotos minhas antigas, e quando eu comemorei meu aniversário de 23 anos, lá na minha casa. E aí tiramos uma foto, tava eu, o Agnério, o G, e o Paulinho e o Ronaldo. Éramos nós. Aí eu olhei e peguei aquela foto e falei, gente, olha só. Naquela época, quando a gente tirou essa foto, a gente era todo mundo sonhador. Claro. Era assim, porque... ninguém ainda tinha sido eleito para nada, né? Todo mundo emocionado. Aí eu falei, olha, Paulinho se tornou prefeito, o G se tornou prefeito, o Agnério, vereador aqui em Barueri. Essa é a magia, né, da questão do homem público, né? O homem, porque a política ela é um instrumento de transformação. Ela pode transformar a vida das pessoas por bem ou por mal. E eu, assim, tenho dito que ao longo desses 32 anos de vida pública, eu optei em caminhar em linha reta, ou seja, as pessoas podem até não gostar da maneira que eu falo, não pode gostar do time que eu torço, mas ninguém vai falar assim, olha, o Julinho estava envolvido em escândalo e tal, porque eu acho que quando ocorre isso, acabou a sua história, entendeu? Então, exatamente. Eu tenho me pautado muito pela questão da ética, de que a política tem que ser um instrumento de transformação social. Então, infelizmente, as pessoas elas contaminaram, né, a política. Então, as pessoas que são boas estão em todos os lugares e as pessoas que são ruins também estão em todos os lugares. O problema é que na política o número de pessoas ruins é muito grande. E aí dá a impressão que só tem pessoa ruim. E não é isso. Então a gente tem que lutar intransigentemente para que as pessoas acreditem
que vale a pena acreditar num político. Ô, Julinho, mas assim, eu discordo um pouco de você no seguinte aspecto. Quando você fala assim que na política o número de pessoas ruins é muito grande, mas se você for analisar, quantos deputados nós temos hoje? Que são 500 e alguma coisa, né? 71. 571. Aí quando você pega os envolvidos em escândalo e tal lá, cara, às vezes não chega a 10%, né? Mas faz um barulho tão grande que às vezes os bons não aparecem. E qual a impressão que dá? Na política todo mundo é corrupto, na política todo mundo rouba, todo mundo faz aqueles conchavos, mas não é bem assim, né? É uma minoria, de fato, se você pegar... Mas eu já avalio que a questão do político ser ruim é justamente, além da questão da corrupção, que é a mais terrível, que as pessoas também têm a responsabilidade delas, os eleitores, que é aquela história, né? Quando o Lula fala que quando ele teve a ideia de formar o PT, ele foi com uma pauta de sindicato lá no Congresso para falar com os deputados. Só que quando ele chegou lá no Congresso, só tinha deputado que representava o latifúndio, os banqueiros, os empresários, os mineiros. Ele falou, poxa, eu vou discutir com essa turma, sendo que o interesse deles é contra o interesse dos trabalhadores. Eu tenho que formar um partido dos trabalhadores. Aí saiu de lá e falou, vou formar o PT. Formou o PT. E o problema é que o PT não é a porta do céu, então também pode ter pessoas dentro do PT que sejam... Mas é um partido que está ligado às causas dos trabalhadores. Né? Não, é só pegar a votação, daí que é importante as pessoas saberem quem que votou para aumentar o número de anos para a gente se aposentar. Não foram os deputados do PT, foram os deputados que muitas vezes podem não estar envolvidos em escândalo, mas que defenderam o interesse do patronato, dos donos de empresas, enfim... dos empresários, não dos trabalhadores. E aí que precisa a conscientização das pessoas. Enquanto elas continuarem fazendo parte de uma classe social e votando nos seus representantes de outra classe social, é óbvio que vai estar em conflitos de interesse. Eles vão eleger alguém que é como se a barata elegesse o inseticida. Ou o chinelo. Porque se você pega uma classe trabalhadora e fala, e vota nos patrões, né? É muito sério. Você quer depois que os patrões... Porque as pessoas às vezes se esquecem. Esquece. 3 meses depois da eleição, ela não lembra quem ela escolheu para vereador, para prefeito, para deputado, senador, governador. A pessoa gosta de reclamar, mas ela não lembra em quem ela votou. Então ela tem que votar, mas antes de votar, olhar a história da pessoa. E se não gostar, tem que dizer, olha, esse aqui não merece meu voto, porque votou assim, assim. E depois que votar, acompanhar pessoas. Não posso ir em reunião, mas hoje tem internet, ver o que o cara está fazendo, ver qual projeto que ele está defendendo. Tem vereador na cidade. Nós temos um presidente da República que ficou 28 anos na Câmara Federal e apresentou um projeto. E se tornou presidente da República. Entendeu? E em câmaras municipais tem vereador que passa 3 mandatos, 4 mandatos, não apresentou um projeto. E aí? Aí o cara, você fala, como que o cara ganha? Aparece a cada 4 anos. O cara ganha eleição com assistencialismo. Tem um preço, não é de graça. O assistencialismo, o vereador que só trabalha fazendo assistencialismo, o eleitor tem que saber que com o salário dele, ele não consegue fazer tanto assistencialismo. Já que nós estamos nesse momento pedagógico, Julinho, qual que é o real papel do vereador? Entendeu? O vereador tem, entre outras atribuições, mas a principal é fiscalizar o poder executivo, propor leis para a cidade, no caso do município, mas para o Estado, no caso de deputado estadual, e para o país, no caso de deputado federal e senador. Então, propor leis, mas leis, aí que está, leis que não gerem prejuízo aos cofres públicos, porque gerenciar os recursos públicos é uma atribuição do executivo, que pega os seus ministros e faz um projeto e diz, olha, nós vamos conseguir dar tanto de aumento para o salário mínimo, tanto para o Bolsa Família. E a Câmara, ela pode ir ajustando os projetos, fazendo emendas, negociando para melhorar e etc, etc. Então, o papel
o que o vereador tem que fazer é saber quanto que o prefeito está gastando com a quermesse, quanto que o prefeito está gastando para alugar os prédios que ele aluga, e por que que ele não constrói o prédio e prefere ficar alugando, por que que ele prefere alugar viaturas ao invés de comprar viaturas. Nossa, tem Tudo isso é papel do vereador. Eu já vi nas prefeituras alugar relógio de ponto. Relógio de ponto alugado, cara. Você pode comprar. Que você pode comprar, né? Pode comprar. Mas, enfim, então o papel do vereador é esse. Aí você tem uma entidade que vai gerenciar a saúde do município. Então você é obrigado, é o seu papel, fiscalizar essa entidade. Saber se no contrato está dizendo que vai ter 10 médicos, se os 10 médicos estão indo prestar o serviço. Saber se vai ter a quantidade de enfermeiros. Saber se está tendo, na farmácia desse hospital, está tendo os remédios que é a obrigação ter para atender a população. Então, o vereador tem esse papel. Muitas vezes, ele inverte o papel. O vereador passa a ser um despachante de luxo. Então, quem é amigo de um vereador consegue uma vaguinha mais rápida na creche, consegue um atendimento mais rápido no pronto-socorro. Isso não é. O cidadão tem que ter o respeito. Eu já vi algumas situações tão complicadas que às vezes. Mas você que está aí do outro lado, você sabe que existe. Você chega na farmácia da prefeitura para pegar um remédio, e esse remédio não tem na farmácia da prefeitura. Aí você vai no gabinete do vereador, tem um remédio. Entendeu? E aí você fala, né? Primeiro que por quê, né? O vereador não pode nem ter isso no gabinete. Isso aí, por lei, ele não pode. Não pode. Ele não é papel dele. Mas, enfim, se eles se dão bem desta forma, é porque tem uma demanda. O povo precisa. O poder público não funciona, eles vão no que está mais próximo. Não, e aquela coisa, Juninho, por exemplo, o cara vai na farmácia, não tem um remédio. Exatamente. Aí ele fala, poxa, não tem. Aí vai no vereador, o vereador, não, eu consigo para você. Ele fica devendo favor a quem? Aquele vereador, você entendeu? Aquele vereador. E através disso daí, eu acho que é o que... Por exemplo, tem vereador em Barueri, que quando chega agora nessa época da eleição, fala... quando você ouve o nome dele na rua, você fala, gente, esse cara ainda é vereador, voltou agora que aparece, e é eleito, por incrível que pareça. Fica 4 anos sumidos, aí você fala, mas por quê? Lindo. Mas, de fato, o vereador, eu acho que é tudo isso que você falou, e as pessoas precisam tomar consciência disso. Né, a importância do papel do vereador na Câmara. Porque, às vezes, chega lá o vereador, vira amigo do executivo, não fiscaliza, né, e se torna tudo isso que a gente falou. Só que você conhece bem, porque você esteve lá por 4 mandatos, né? 4 mandatos. E você desenvolveu um trabalho muito bom, porque foram 4 mandatos. Se você não tivesse executado um bom trabalho, dificilmente você teria, talvez, tido tantas reeleições como você teve. Essa sua passagem como vereador da cidade de Jandira, fala para mim, qual foi o legado que você deixou, um trabalho que foi lá, esse foi obra minha, foi uma indicação minha, foi um projeto meu, e que você se orgulha hoje de falar isso para a população de Jandira? Então, primeira questão, o vereador que não usar o seu mandato para organizar o povo, para mim, não está cumprindo seu papel. Então você fala, poxa, mas o cara já votou e joga a culpa toda no vereador a partir daí. Não, é dizer com o povo o seguinte, a gente conquista mais se a gente estiver unido. E o mandato do vereador pode ser isso. Com esse tipo de entendimento, nós formamos a Associação Municipal do Idoso, ajudamos a formar a União Estudantil de Jandira, nós conseguimos trabalhar com o projeto Campo Cidade, nós conseguimos fazer com que o projeto, por exemplo, através da Associação do Idoso, os jogos adaptados para a terceira idade, nós criamos o maior projeto de alfabetização de jovens adultos da região. Nós recebemos o prêmio Noma em Paris como um dos 20 melhores projetos do Brasil, pela Unesco. Nossa. Então, eu fui o fundador desse projeto. O meu mandato, só que eu só consegui porque eu tinha um mandato de vereador. Senão, eu com certeza não conseguiria. Então, imagina que nós alfabetizamos mais de 5 mil pessoas que não aprenderam a ler e escrever no período
correto que era quando eram crianças. Então a gente conseguiu fazer lá mais de 20 comissões de bairro. Nessa de comissões a gente conseguiu asfaltar, canalizar, escadaria hidráulica, iluminar vários bairros de Andira, sempre com a ajuda do povo cobrando executivo. Quando eu fui vereador, eu criei, no governo do Paulinho, que era o prefeito do PT, nós fizemos o orçamento participativo. Eu fui autor da lei. Aí, pô, que é um legado. Esses todos que eu falei são legados, mas e aí na lei? Eu fui autor da lei que criou o OP, Orçamento Participativo, que o povo ia nas reuniões e dizia, ó, no nosso bairro, em vez de fazer uma guarita da guarda, nós queremos uma creche. E assim a gente discutia. Então, foi uma iniciativa do nosso mandato. Então, nós conseguimos fazer com que a cultura pudesse ser inserida. Então, a Semana do Rock, nós conseguimos incluir os Aventureiros Motoclube no calendário oficial da cidade, o Muvuca, que é o pessoal do Samba Rock, no calendário oficial da cidade. Então, são vários projetos. O projeto que eu assim, morro de amor é o que nós vamos lutar agora para reconduzir esse projeto, que é o projeto da Escola Integrada, né? Que no meu programa de governo de prefeito de 2008, eu fui conhecer a experiência de Belo Horizonte, que era o segundo maior IDEB do Brasil, naquele ano, 2007. E eu fui lá e falei, o que está acontecendo lá? Eu quero ser prefeito e fazer aqui em Jandira. E não tem nenhum segredo. Lá, as crianças faziam a integração da arte, cultura, acondicionamento físico, tudo. De manhã estudava as disciplinas normal, e à tarde ela fazia uma atividade cultural, artística, esportiva, todos os dias da semana. Então não era integral porque ela ficava o dia inteiro, era integrada porque integrava o espaço escolar, aqui a sala de aula, e à tarde ela ia para uma quadrinha do bairro, um ginásio de esporte, uma piscina do bairro, e aí tinha a natação, tinha o basquete, tinha o vôlei, tinha a flauta, tinha o violão, tinha o teatro, e lá as molecadas tinham vontade de ir para a escola. E lá simplesmente foi um dos melhores IDEB. Você conheceu isso em Belo Horizonte na época que você era candidato a prefeito, e você não conseguiu implantar porque você não foi eleito. Fui eleito. Mas só que depois, sim. no meu quarto mandato de vereador, a Luiz Mercadante era o ministro da Educação. Jandira tinha perdido o prazo para inscrever a cidade no programa de Mais Educação, que é um programa que chama do governo federal Mais Educação, que eles mandavam um recurso a mais para as crianças poderem fazer o contraturno com essas atividades que eu falei. E Jandira perdeu o prazo. Eu fui até Brasília através do deputado Arlindo Chinaga. Ele era presidente da Câmara, conseguiu uma agenda com o ministro Luiz Mercadante, e nós conseguimos incluir a Jandira, mesmo fora do prazo, e Jandira passou a ter a escola, o projeto Mais Educação, e mais do que isso, a gente aumentou o IDEB de Jandira, logo uns 2 anos depois de funcionamento do Mais Educação. Então, pena que parou o projeto, mas vai ser uma bandeira minha, voltar a luta com a alfabetização de jovens e adultos, através de entidades do terceiro setor, e também lutar intransigentemente pelo Mais Educação, que é a escola integrada. Porque é um projeto que deu certo, né? Muito certo. Os dois. E já que você já avançou um pouquinho para o futuro, nós saímos aí do Julinho, que foi vereador por 4 mandatos, e agora a gente está caminhando para depois, depois de você ter passado aí pela secretaria, por várias secretarias no governo do Paulinho Bururu, em Barueri também você teve seu trabalho no esporte. E agora, já que o nosso tempo é curto, não dá para você detalhar todo o trabalho que você executou nessas secretarias, ô Julinho, mas assim, você volta agora candidato a vereador, aí com um desejo enorme de continuar um trabalho que eu diria para você que é uma missão diante de tudo isso que você já fez, que pretende realizar. Julinho vereador eleito 2024, assumindo 2025, né? O que o Julinho pretende fazer? Quais os seus maiores projetos, os maiores desejos? Então, Paulino, esses 32 anos me levaram a várias reflexões, mas uma das mais importantes é de entendimento mesmo do que é, para que serve o poder público. Aí
você vai pesquisar nas literaturas qual é a função de uma administração municipal. A prioridade dela, sabe qual que é? Que está escrito, você pode pesquisar no Google aí, quem quiser, mas é melhorar a qualidade de vida das pessoas. E quando fala melhorar a qualidade de vida das pessoas, está dizendo desde daquela mãe que está gestante, ou seja, desde do momento em que a mãe está grávida, a gente tem que dar uma melhor qualidade de vida para ela grávida. Quando o seu filho nasce, é um recém-nascido, nós temos que dar uma melhor qualidade de vida para ele como recém-nascido. Quando ele vai para a creche, tem que dar uma creche de qualidade. Quando vai para a escola, tem que dar uma escola de qualidade. Quando vai vir adolescente, temos que dar uma alternativa para o adolescente. Formação para o adolescente. Profissionalização para o adolescente. Preparar o mercado de trabalho. Para o mercado de trabalho. Quando o cara fica adulto, ele precisa ter emprego. Ele precisa ter lazer quando ele já está empregado, no final de semana ter o futebol para praticar, quem gosta de futebol, o lugar para levar a família para andar de bicicleta, para empinar pipa, enfim, tanto o homem quanto a mulher. E os idosos, a gente pensa que não, mas eu tenho um trabalho, uma atuação, como eu disse, fui um dos fundadores da Associação Municipal do Idoso e criamos os Jogos Adaptados para a Terceira Idade. Mas você sabe que hoje nós estamos vivendo uma realidade que não tinha muitos anos atrás, que era a questão de que as pessoas estão vivendo mais. As pessoas estão tendo mais oportunidade de viver, ou seja, a velhice está sendo um pouco mais esticada. E isso está gerando algumas situações para a sociedade que muitas vezes os casais já não são mais aqueles que tinham 8 filhos, 9 filhos e tal. Então, agora fica a responsabilidade na mão de poucos filhos. E muitos ou mudam de estado ou querem cuidar da vida. E a gente está tendo um fenômeno que é o abandono do idoso. Aí pode parecer, nossa, mas eu conheço tão poucos. Você conhece tão pouco que não está no seu entorno. Mas tem muita gente, se você pegar no IBGE, nos últimos anos, vai ter uma quantidade de muita gente que está muito mal cuidada na terceira idade, na velhice. E nós precisamos pensar, como eu disse... Mal cuidado, você fala pelas próprias famílias. Pelas famílias, abandono, descuido, não tem ninguém leva para o médico, ninguém cuida de nada, não se alimenta direito, etc. Então nós precisamos ter... Então quando você me perguntou, eu estou com essa visão de quem já viveu 32 anos de vida pública e que entende que tem que ter projeto para todas essas áreas. E eu, com certeza, quero dar minha contribuição para todas as áreas. Quando eu fui vereador, a gente brigou pelo programa da mãe cegonha, né? Que a mãe, quando estava gestante, deveria ter auxílio com a roupa da criança, com suplementação para poder dar uma boa formação para a criança, etc. Então, a gente fez a lei e não foi cumprida. Nós precisamos agora fazer cumprir a lei como vereador. Entendeu? Então, jovem, o que nós vamos fazer para a nossa juventude? Você tem um exército, todo ano, um exército de jovens que saem do ensino médio e nós precisamos saber o que nós vamos fazer, quais são as prioridades, porque como que a gente vai orientar esse jovem para ir para uma atividade, cursar um curso universitário, que através hoje dos programas que o governo está possibilitando, mas que dê mais retorno para ele, que ele possa ter imediatamente um retorno, não ficar, demora para se formar, depois entra numa profissão que muitas vezes o mercado está saturado. Hoje nós estamos evoluindo de um jeito tão veloz que a questão da automação, a questão da informática, as pessoas estão precisando cada vez mais ter esse tipo de conhecimento. As coisas mudam muito rápido. Né? Então, se elas não tiverem essa qualificação e não tiverem alguém que as oriente para dizer, olha, vai por esse lado. Então, acho que o poder público tem que ter esse papel. Nós fizemos cursinho popular lá atrás, só que o nosso cursinho popular hoje tem que passar por um processo de reformulação, para a gente priorizar essas possibilidades para a juventude. O jovem tem que ter essa possibilidade. E aí, para todos os setores, né? Eu fui diretor de esporte, nós fizemos lá, criamos, eu peguei com 3.000 e poucas pessoas fazendo esporte, saí de lá, deixei com quase 7.000. Olha, bacana. A gente saiu do aluguel da piscina, que tinha 14 anos que pagava aluguel, fizemos o nosso próprio prédio lá, piscina, 2 piscinas cobertas, aquecidas, o campo sintético que nós fizemos lá, e criamos a taça de prata, de bronze
no futebol de salão, futebol de campo. Só nisso aí foram quase 800 pessoas no campo e 800 no salão que passaram a participar. E aí a gente vê hoje, por exemplo, o campo do Figueirão, 2 anos já parado sem atividade. A gente fazia aquilo ali, ó, era 1.000, 2.000 pessoas que passavam por lá todo final de semana. E agora está parado. Então, a gente quer lutar por essas coisas, para dar qualidade de vida, melhorar a condição de vida das pessoas. É esse o meu papel como vereador. Desde o ventre até a idade madura. Até a morte, né? Por que não? Porque quando a pessoa morre, também precisa de uma assistência, né? Então, o poder público tem que ter esse papel. Todos os prefeitos, eu acho, deveriam ter sido vereadores e deveriam ter sido secretários. Eu fui as duas coisas e não fui prefeito. Por quê? Porque quando a gente é vereador, a gente está de um lado do balcão que é só pedir para o prefeito. Prefeito, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Quando a gente está na secretaria, que é do lado do prefeito, o vereador vem e fala, faz isso, faz isso, faz isso. E você tem um cobertor curto. Então, às vezes, você não consegue fazer tudo que o vereador pede. Agora, o prefeito que está lá, muitas vezes, não passou nem na Câmara e nem na secretaria. E acha que quem está na secretaria consegue resolver e acha que o vereador pede mais. Então, assim, eu acho que deveria ter essa experiência. E eu tive essa experiência. E hoje, portanto, eu sei que quando eu for pedir uma coisa para o prefeito, eu não vou pedir só para fazer uma média, porque eu sei que ele não vai ter condições de fazer. Eu vou pedir aquilo que dá para fazer. Que eu sei que não vai criar grandes impactos no orçamento da cidade, etc. Então, é isso. Eu quero dar essa contribuição. Perfeito. Esse é o Julinho de Jandira, um velho amigo, hoje aqui no nosso Baru Podcast, falando um pouco dos seus projetos aí para o futuro, né, e também falando um pouco, né, contando um pouco da sua história de vida. Gente, eu falo muito aqui no nosso podcast de legado, né, de pessoas que, por exemplo, se você morre hoje, que falta faria na sociedade? Né? As pessoas iam lembrar de você de que forma? Né? E tem sentado, viu, Julinho, aí nessa cadeira onde você está hoje, pessoas como você, e eu me orgulho muito de ouvir as pessoas falando assim, olha, tal coisa que não existia passou a existir graças à minha atuação ali no governo, graças à minha atuação ali na Câmara de Vereadores, graças à minha atuação ali como uma liderança na comunidade. E eu fico muito feliz, e é importante você que está do outro lado, né, principalmente nesse momento que a gente passa aqui, que eu falo que é um momento delicado e que requer muita atenção, porque se você fizer besteira agora, votar numa pessoa errada ou eleger quem não deveria ser eleito, você vai aí ter que aguentar esse cara 4 anos aí na prefeitura, na Câmara, sem fazer nada, seu bairro vai continuar a mesma coisa, a escola do seu filho a mesma coisa, a saúde a mesma coisa. Então, qual, né, é o diferencial, né, que você tem que colocar na balança na hora de dar o seu voto? Essa pessoa tem história? O que essa pessoa fez pela comunidade? Como que é essa pessoa no dia a dia? Pergunte isso para alguém, consulte, né? Veja o que ela fez, para que você possa ter aí, é claro, né, uma mão certeira. E o Julinho, aqui hoje, no nosso programa, quando ele conta a sua história de vida, quando ele fala o que ele fez, né, o que ele pretende fazer, é um cara que requer aí muito a sua atenção, porque é um cara do bem. Né, Julinho? E para a gente concluir a nossa entrevista de hoje, Julinho, nós estamos aqui já há 40 minutos, né? As suas considerações para o povo de Jandira que te acompanha, mas não só Jandira, né? Esse vídeo nós vamos mandar lá para o Padre João Carlos, na Itália, para ele ver que nós estamos aqui, padre. A luta continua. Então, minha consideração final, eu só queria fazer um registro que seria muito injusto se eu não fizesse. Eu tenho eu apoio um deputado, que é o deputado Arlindo Chinaglia, há 30 anos. Nós temos 30 anos de amizade. Conheci ele junto com o Padre João Carlos numa caminhada do Sem Terra, lá de Taubaté a Tremembé. Nós fomos andando 12 quilômetros, junto, marchando com o Sem Terra. O Arlindo era deputado estadual. Ele está no 8º mandato de deputado federal. Nunca perdeu a eleição para deputado federal. E nesses 30 anos, Paulinho, ele foi o deputado que mais ajudou a Jandira.
através da nossa amizade, através do nosso compromisso. Então, seria injusto, porque nós fizemos muita coisa lá como vereador. Mas, por exemplo, a concha acústica, uma emenda de mais de 1 milhão, deputado Arlindo Chinardi. 8 quadras na cidade, emenda do deputado Arlindo Chinardi. A Praça da Bica, emenda do deputado Arlindo Chinardi. Canalização do córrego da Jerônimo Arena, da Fernando Pessoa, Arlindo Chinardi. Escadaria, muros de arrimo, lá da Vila da Amizade, Arlindo Chinardi. Então, assim, a biblioteca, a primeira biblioteca, eu era professor, eu tinha uma vergonha danada. Pô, professor, você é vereador e não tem uma biblioteca na cidade. A primeira biblioteca foi nós que conquistamos com a emenda do deputado Arlindo Chinardi. Então, eu tenho esses orgulhos e dizer que a minha relação com o deputado ainda é até hoje. Vai ser um parceiro de Jandira, como sempre foi. E o que eu quero deixar de consideração para o povo de Jandira é que a eleição, o dia da eleição, é o único dia que o pobre é igual ao rico. Então, a gente tem que poder aproveitar esse dia e fazer uma boa opção, uma boa escolha. O meu pedido é para que vocês reflitam sobre cada voto que vocês forem dar para vereador, prefeito, deputado, que não é eleição agora, mas reflitam mesmo, é muito importante, porque parece que não tem nada a ver, mas quando aumenta lá o preço da gasolina, do aluguel, do feijão, tudo tem decisão política, então vale a pena a gente escolher um pouco melhor, tá bom? Então, um abração para vocês. É isso aí, Julinho. Obrigado, cara. Ó, boa sorte. Muito obrigado. Essa nossa caminhada, tá? Obrigado pela sua amizade de... Acho que já vão uns 30 anos de amizade também, né? Eu não vou falar quantos anos não, senão vocês vão achar que eu sou mais... Mas desde o grupo de jovem... Eu ainda sou do grupo de jovem. Eu tinha uns 50 quilos a menos e você tinha um topete. Então, né? Ó, se eu tiver uma foto, eu vou colocar aí, ó, pra vocês verem. Tá, mas, Julinho, valeu, obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. E você que nos acompanha, aproveite, deixe seu comentário, né? Pra você que é aí de Jandira, tá assistindo, compartilha aí com seus familiares, com os amigos, porque é assim que a gente cresce na rede social, é assim que todos têm, né? Toma aí conhecimento da nossa entrevista, das nossas ideias, das nossas propostas, né? Do nosso bate-papo aqui. Ó. Fique com Deus. Tchau. Boa noite. Obrigado. Conversas que inspiram, um papo descontraído. Líderes que encantam, todos bem-vindos. Barueri, a cidade que não para de crescer.